antes da ressurreição de Cristo. Nesse áudio você vai aprender 3 características básicas de um homem morto antes da ressurreição de Cristo e 3 características particulares de Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Então fique comigo até o final e você vai entender a respeito de um homem morto e a sua trajetória antes da ressurreição de Cristo. Então, para que você possa compreender, eu aconselho a você que pegue papel, caneta e faça aí as suas anotações. E se você não compreendeu na primeira parte, que você volte este áudio e ouça 1, 2, 3, quantas vezes for necessário para fixar na sua memória. E você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe também os seus comentários, o que você entende sobre este assunto. Meu nome é Valdeir Gomes, autor do site valdeirgomes.com e dos treinamentos é o Tabernáculo de Moisés, os utensílios e seus utensílios, e também do treinamento O Caráter de um Servo e do treinamento As 12 Portas de Jerusalém. Se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, visite o nosso site valdeirgomes.com. Então vamos para o nosso conteúdo. A trajetória de um homem morto antes da ressurreição de Cristo. A trajetória de um homem morto antes da ressurreição de Cristo. Número 1. O espírito humano regressa a Deus. Então, quando um homem morre, o seu espírito, ele regressa a Deus. Número 2. A alma, ou seja, a alma, ou a pessoa propriamente dita, ia ao Hades, tanto a dos justos como a dos ímpios, antes da ressurreição ou antes da morte de Cristo. Agora, somente a alma dos ímpios vai ao lago de tormento, ao lugar de tormento. Antes, a alma dos justos ia para o seio de Abraão e a alma dos ímpios ao lugar de tormento. Número 3. O corpo ficava na sepultura. O corpo do justo esperava a ressurreição dos mortos, antes do arrebatamento da igreja. Os corpos dos ímpios, somente a ressurreição depois do reino milenar de Cristo, na ocasião da grande ou do grande tribunal do trono branco. Ou seja, a segunda ressurreição. Isso está escrito lá em Apocalipse, no capítulo de número 20. Agora nós vamos para o caso particular de Jesus Cristo. Número 1. O seu espírito foi entregue ao Pai. Ou seja, Jesus ele não morreu, ele entregou o seu espírito. Número 2. Sua alma foi ao Hades. A alma de Cristo, ela foi ao Hades, ali no ápice da sua morte. Número 3. O seu corpo ficou na sepultura, esperando a ressurreição, porque ele havia de cumprir a lei, e o seu sangue puro. Nenhuma bactéria podia tocar-lhe. O caso de Abraão, como por exemplo, número 1, Abraão, por exemplo, o seu corpo estava na sepultura, a sua alma no Hades, e o seu espírito foi para Deus. O Hades estava dividido entre 3 partes: o seio de Abraão, o lugar de tormento e o abismo. O que acontece depois da morte? A alma de todos os que morrem é levada do corpo e passa pela região da sombra da morte,
ou seja, o Rio Jordão, nas regiões espirituais. Ninguém consegue passar por essa região sem o sinal da fé. Você pode ler Lucas capítulo 16, versículo 22. Esse lugar é tão horrível como o próprio Hades. Você vê lá em Salmo 23, capítulo 23, versículo 4. Tanto os justos como os ímpios passam por esta região. Ali, o lugar onde verifica o selo do proprietário daquela alma. Dependendo do selo verificado, verifica se pode ou não passar para o outro lado. O paraíso de Deus, que antes ficava no Hades, mas hoje está na Nova Jerusalém. Ou, se aquela alma, você vê lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, deverá ser enviada ao Hades. Somente com a ajuda dos anjos de Deus, a pessoa que possui o selo da promessa passa para o outro lado. Assim, os ímpios que não contam